Bem, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos aí fazer a questão 32 da SpaceX de 2014. Vamos lá. Em uma fábrica, uma máquina térmica realiza com um gás ideal um ciclo F, G, H e F no sentido horário, conforme o desenho abaixo. Cara, vou parar aqui. Tem tanta leitura, ou melhor, tem tanta interpretação nessa pouca leitura, você não tem ideia. Primeiro, estamos diante de uma máquina térmica. Só que uma máquina térmica pode ser de dois modos. Ou ela pode ser um motor térmico, ou ela pode ser uma bomba de calor. Qual a diferença? Primeiramente, o que elas fazem? O motor térmico transforma energia calorífica liberada, sei lá, numa combustão, né? No geral é isso, uma máquina térmica de tipo motor térmico, ela libera energia calorífica através de combustão, né? E através de transformações gasosas cíclicas, ou seja, tem um início e fim no mesmo local, ela converte essa quantidade de calor que ela libera através de uma combustão em outro tipo de energia, em um trabalho útil. Então, um motor térmico, ele tem por função converter calor em outro tipo de energia. Aí a gente diz outro tipo de energia, a gente diz trabalho. Tá ok? Já uma bomba de calor, como o nome diz, ela é uma bomba, ela é algo que faz com que o calor vá forçadamente para onde ele não quer ir espontaneamente. A bomba de calor, ela tira calor de onde já está com a temperatura baixa. Então, para fazer isso, tirar calor de onde tem uma temperatura baixa, não é espontâneo. Então, eu tenho que já gastar energia para isso. Né? É o caso dos ar-condicionados, é o caso dos freezers, da geladeira. Eles gastam energia para deixar o interior da geladeira, o interior do quarto, cada vez mais frio. Tá certo? Então, as bombas de calor, elas convertem outro tipo de energia em calor. Através também de transformações gasosas. Luiz, tem como eu olhar para um diagrama como nós temos ali, já que as máquinas térmicas trabalham em ciclos? Dá para eu olhar um ciclo e dizer se eu estou diante de um ciclo de um motor térmico ou se eu estou diante de um ciclo de uma bomba de calor? Dá. Um motor térmico, ele tem um ciclo horário. Já uma bomba de calor representa um ciclo anti-horário. Mas um ciclo o quê? Um ciclo PV, pessoal. Um gráfico P versus V que gira em sentido horário e identifica as transformações gasosas do gás pertencentes a um motor térmico. De um gás pertencente a um motor térmico, melhor falando. E se o ciclo PV for anti-horário, eu estou diante de uma bomba de calor. Tá bom? Então, ó, nós temos uma máquina térmica, ela trabalha em ciclo, e o ciclo é no sentido horário. Se o ciclo é no sentido horário, então eu estou diante de um motor térmico. O meu problema aqui não é de bomba de calor, é de motor térmico. Bem, além disso, de toda essa interpretação que a gente fez, tem mais uma.
como eu trabalho com ciclos termodinâmicos, ciclo de transformações gasosas, obrigatoriamente a variação de energia interna que o gás sofre no ciclo de transformações, isso obrigatoriamente é zero. Tá certo? Porque a variação de energia interna, ela trabalhando para um gás ideal monoatômico, ela trabalhando com 3 meios de NRT, desculpa aí pessoal o barulho, ela trabalhando com 3 meios de NRT, ou melhor, não T, mas um ΔE é um ΔT. O que importa é a temperatura inicial e a temperatura final. Se num ciclo o ponto de início é igual ao ponto de chegada, as temperaturas vão dar iguais e por isso a variação de energia interna do ciclo vai ser zero. E aí já bem termodinâmica, aplicando a primeira lei a um ciclo de transformações termodinâmicas, a variação de energia interna igual ao saldo entre o calor que foi absorvido ou retirado. E o trabalho, esse menos não é do trabalho, tá bom? Esse menos não é do trabalho, esse menos é dessa subtração desse saldo. Então, se eu aplicar essa primeira lei, dizendo que a energia que sobra, a energia interna, a energia que sobra na forma de agitação, é o que foi ganho ou o que foi perdido em calor, mais o que foi ganho ou foi perdido na forma de trabalho. Se eu penso dessa maneira para um ciclo, eu posso dizer que para um ciclo, a quantidade de calor do ciclo se iguala à quantidade de trabalho do ciclo. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque isso aqui vai dar zero. Se eu aplicar o entendimento de que num ciclo de transformações gasosas, a variação de energia interna vale zero. E isso aqui tem para nos dizer a seguinte coisa, que o somatório de todos os calores tem que dar igual ao somatório de todos os trabalhos. Calores ganhos entram positivos, calores perdidos entram negativos. Trabalhos horários, trabalhos de expansão entram positivos, trabalhos de contração entram negativos. Não é nem horário, é anti-horário. É trabalho de expansão entra positivo, trabalho de contração entra negativo. Bem, então, olha quanta coisa a gente já se ligou só até aqui. Só até aqui. Bem, agora ele passa a falar que as transformações GFG e de H para I são isobáricas. Isobáricas. Iso igual. Bárica, lembra o quê? Barômetro. Barômetro é um medidor de pressão interna. Então, isobáricas quer dizer de mesma pressão. De G para H, a transformação é isotérmica. Iso igual. Térmica é temperatura. Ou seja, existem mudanças das variáveis de estado da localidade G até a localidade H, do estado G até o estado H, mas a temperatura não muda. Todos os pontos pertencentes a essa curva estão com a mesma temperatura. Indicam estados do gás com a mesma temperatura. E também diz que de I para F nós temos um processo adiabático. Olha que interessante. Adiabáticos. A negação de duas bate com trocas. Não existe aí entrada ou saída de calor. Então, baseado no que a gente leu, eu vou dizer para gente, eu posso afirmar que de F para G e de H para I, então de F, G e H para I, eu tenho aqui iso
bárica. Então, isso quer dizer que a variação de pressão ela é zero. Tudo bem? A pressão é considerada constante, tanto de F para G. Qual a diferença? De F para G eu tenho uma expansão. De H para I, olha o gráfico. De H para I, eu tenho uma redução de volume. O volume era 1 metro cúbico e o gás passou a ocupar 0,25. Então, eu tenho aí uma contração. Certo, Luiz? Mas quem foi que provocou essa expansão do gás? Quem foi que provocou essa contração do gás? Olha, tem que ser o recipiente onde ele está. Deve existir um êmbolo, que esse êmbolo seja móvel, né? Tem que ter, porque haverá variação de volume que o gás ocupa. Outra informação que foi colhida é que de G para H nós temos uma isoterma. GH isoterma. Deixa eu apagar aqui. Não é isotérmica não, é isoterma. Ah, tudo bem. É uma transformação isotérmica. Tudo bem, entendi. Isotérmica. E qual é a consequência da transformação isotérmica? É que a variação de energia interna durante o processo de G para H, isso dá zero. E aí, se a energia interna, ou melhor, a variação da energia interna do estado G para o estado H, isso vai dar zero, isso quer dizer que zero igual ao calor na transformação de G para H, menos o trabalho de G para H, isso tem que dar zero. Então, a quantidade de calor no processo G para H é igual ao trabalho no processo G para H. Em termodinâmica é assim. A gente tem que ir pegando os detalhes e interpretando fisicamente o que esses detalhes têm a nos dizer. Em última análise do texto, F é adiabática. Então, a transformação de I para F, ela é adiabática. Ou seja, não tem troca de calor. Ou seja, a quantidade de calor na transformação de I para F, ela é zero. Não pode haver quantidade de calor. Adiabática, a negação de dupla báticos troca. Não pode nem ganhar calor, nem pode perder calor. Bem, todas essas informações vão ser importantes, vocês vão ver. E na termodinâmica, os detalhes fazem a diferença. Então, voltando para o texto. Bem, considere que na transformação de F para G, a quantidade de calor que tenha sido absorvida tenha sido 200 kJ. E que na transformação de H para I tenha se perdido 220 kJ. Então, como colocar isso dentro do gráfico? Você bota que aqui entrou, no processo FG, entrou 220 kJ positivos. E no processo de H para I, tá aqui, aqui tá entrando no ciclo, aqui tá saindo do ciclo, tá vendo? Menos 200, aqui é 220 kJ, aqui não, aqui é apenas 200. Então isso aqui está dizendo que está entrando calor no ciclo e aqui está dizendo que está saindo calor do ciclo. Tudo bem? Ok. Sendo assim, a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação de I para F é... Então, a questão quer qual é a variação de energia interna no processo de I
para F, no processo adiabático. E aplicando a primeira lei, a variação de energia interna em uma determinada transformação é a quantidade de calor dessa transformação, absorvido ou perdido, menos a quantidade de trabalho realizada ou sofrida. E aí, algo como solução já, isso aqui é zero, porque o processo de I para F ele é adiabático. Então, a variação de energia interna de I para F, por essa explicação, a variação de energia interna fica como sendo menos o trabalho de I para F. E agora, vejamos, como calcular o trabalho de I para F? Então, meu problema agora já não é mais calcular o delta E da situação I para a situação F. É o trabalho de I para F. E aí, qual é a bronca? É que a gente não consegue calcular essa área. Se a gente pudesse calcular essa área, seria ótimo. Certo? Se a gente pudesse calcular, daria aí. Tá certo? E a gente não pode. Porque a gente não sabe como calcular isso aqui baseado nessa curva. Tudo bem? A gente não consegue. Porque isso não é um trapézio mesmo, né? Trapézio seria assim. Né? Assim, ó. Tem uma diferença, né? Aqui é linha reta. Aí tá uma linha curva, assim, ó. Então existe esse pedacinho aqui que a gente não sabe quanto é de área. Se eu soubesse quanto é esse pedacinho aqui de área, eu calculava a área de um trapézio, né? Com essa base grande, com essa base pequena, com isso aqui de altura. E eu tirava essa quantidadezinha daqui. Eu tirava essa quantidadezinha aqui que eu acabei de achurar. E calcularia o trabalho da situação I para a situação F. E aí não vai dar. Não vai dar. E aí o que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho que trabalhar com as informações que foram me dadas. Principalmente a informação de que eu estou dentro de um ciclo. Então, eu vou ter que achar. Como eu não posso calcular esse valor diretamente, eu vou ter que calcular ele através das condições que o problema me apresentou. Né? Ou eu calcularia isso dessa maneira, P vezes ΔV, se a pressão fosse constante. Ou eu também posso calcular como eu estava dizendo. Isso aqui é igual numericamente à área do gráfico que mostra o processo P versus V da situação I até a situação F. Só que para achar essa área, eu expliquei aqui. Eu teria que saber quanto vale esse pouquinho aqui, ó. Calcular a área do trapézio e tirar esse pouquinho. Mas não dá pra gente calcular assim. Não foram fornecidos dados. Então, se não dá para calcular diretamente, eu vou ter que calcular através das condições do problema. Então, teremos de calcular através das condições do problema. E a condição assim mais explícita que nós estamos vendo é que nós estamos querendo o trabalho em uma parte do ciclo e temos um ciclo. Então, como temos um ciclo, eu posso dizer que a total quantidade de calor envolvida no ciclo, a soma de todos os calores ganhos ou perdidos, né, tem que dar igual ao trabalho do ciclo. A soma de todos os trabalhos realizados ou sofridos. Então, eu tenho aqui quais são os calores do... Quem dá o calor do ciclo? É a quantidade de calor de F para G
mais a quantidade de calor de G para H, mais a quantidade de calor de H para I, mais a quantidade de calor de I para F. E quem é que dá a quantidade de trabalho do ciclo? A soma das pequenas quantidades de trabalho. O trabalho de F para G, mais o trabalho no processo de G para H, mais o trabalho de H para I, vou botar aqui também, mais o trabalho de I para F. E o que eu quero é isso. Tá bom? Então, vamos começar trabalhando com as informações que até agora foram fornecidas. Essa, por exemplo, com a qual eu estou trabalhando, mais essas. Vamos chegar, né, nisso aqui. Então, primeira coisa, olha que interessante. O calor de I para F, ele é zero, porque o processo é adiabático. Menos um problema. De G para H, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, eu posso dizer que esse vai anular esse, em termos de soma. Sobra, então, o calor no processo FG. Opa, eu tenho o calor no processo FG. O calor no processo FG é mais 200 kJ. E o calor no processo HI. Opa, eu também tenho. É menos 220 kJ. Então, do lado de cada igualdade, eu fico com menos 20 kJ. E aqui? Aqui agora eu preciso, para achar essa quantidade de trabalho, eu preciso desta quantidade de trabalho e desta. Então, vamos lá. Do lado de cá, eu fico. Qual é a quantidade de trabalho de F no processo, na transformação de F para G, melhor falando? Olha, gente, eu estou diante de F para G, né? Deixa eu botar mais para cá essa figura novamente. Deixa eu colocar essa figura um pouco aqui para frente. E aí, voltando, no processo de F para G, eu tenho uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. E eu posso calcular ou por P vezes ΔV, ou pegando essa área. Pegando a área desse retângulo. Isso aqui me dá um comprimento de base de 0,15 até 0,50, então me dá um comprimento de 0,35 e me dá uma altura de 2 de 10 a quinta. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,45, ou 0,45 não, de 0,15 para 0,50 dá 0,35. Eu vou calcular lá, eu vou chamar aqui, vai ficar mais fácil. É 0,35 de base vezes 2 de 10 a quinta de altura. Então, isso aqui vai me dar 7 de 10 a quinta. O que? Como pressão está em Newton por metro quadrado e volume está em metro cúbico, tudo no sistema internacional, isso vai me dar Joule. Falta, esse aqui já foi. Falta agora esse, de H para I. Notadamente, no processo de H para I, eu também tenho uma transformação isobárica. Isobárica. A diferença é que aqui existe uma contração, enquanto que aqui havia uma dilatação, uma expansão. Então, por aqui ser uma expansão, esse valor entra positivo, e por aqui eu ter uma contração, isso vai entrar negativo. Que área? Essa área. A área compreendida entre os pontos I e H e a curva do gráfico. Olha aí. A curva do gráfico rebatida no eixo dos tempos, a curva do gráfico rebatida no eixo dos volumes vai me dar aí, essa área inserida nesse rebatimento, vai me dar o trabalho. Então, olhando direitinho, eu tenho aqui uma base de 0,25 até 1,
eu tenho uma base de 0,75 e eu tenho esta altura, que corresponde a 1 de 10 a 15. Então, voltando aqui, eu fiquei aqui com essa área de 0,75 de base e uma altura de 1 de 10 a quinta, o que me dá 0,75 de 10 a quinta. Um errinho que eu cometi aqui, já olhei, ó. 0,35 vezes 2 não dá 7 não, professor, é 0,7. Tá bom? Então, essa área aqui deu positivo, essa área aqui vai dar positivo 0,7 de 10 a quinta, essa área aqui vai dar pra gente menos 0,75, né? De 10 a 15. Então, vamos lá. Eu fiquei aqui com mais 0,7 de 10 a quinta, mais menos 0,75 de 10 a quinta. Isso ainda mais o danado do trabalho que eu estou procurando, que é o trabalho de I para F. Bem, botei aí só para a gente organizar melhor as ideias. Baseado nisso, olha, menos 20 kJ, menos 20 kJ, isso vai dar igual, menos 20 kJ, isso vai dar igual a quê? Esse mais 0,7 com esse menos 0,75, isso vai dar menos 0,05 de 10 a quinta, somado ainda ao trabalho de I para F. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui nesses cálculos. Então veja, esse danado desse 20K é menos 20 de 10 a terceira. Esse menos, quando esse resultado passar para lá, vai ficar mais. E se eu quiser transformar isso aqui em 10 a terceira, eu ando com essa vírgula duas casas para trás e fico com 5 de 10 a terceira. E isso vai me dar o trabalho de I para F. Tudo bem? Então, logo, o trabalho de I para F vai dar menos 20 mais 5, vai dar menos 15. De 10 a terceira, eu já boto menos 15 kJ. E a variação de energia interna do processo I até o processo F é menos 15 kJ, o que dá mais 15 kJ. E baseado no gabarito, ficamos com a letra C de casa. Tá ok, pessoal? Letra C. Tudo bem? Até mais uma próxima.